Olá, pessoal, tudo bem? Professora Alessandra, vamos estar dando início aí à nossa aula e o nosso conteúdo é a área do círculo e o seu comprimento. Então, para iniciar, a gente vai ver aqui, ó, a circunferência, tá? O que é uma circunferência? A circunferência é o conjunto de todos os pontos a uma mesma distância de um ponto chamado centro. Então, eu tenho aqui o meu ponto chamado centro e todos os pontos que estão a uma mesma distância é esse arco aqui, tá? Então, esse arco, ele recebe o nome de circunferência. E para fazer o cálculo do seu comprimento, eu vou estar utilizando essa fórmula aqui, ó. 2 vezes o π vezes o raio, tá? Aí a gente vai ver aqui, ó, o círculo. O círculo, ele é formado pela circunferência e todos os pontos que preenche seu interior. Então, veja bem, aqui eu tenho uma figura colorida, tá? E aqui eu tenho um ponto aqui, ó, que é o centro, tá? Aqui eu tenho a circunferência e todos os pontos que preenchem o seu interior. Essa figura aqui é o círculo. E para fazer o cálculo da sua área, eu vou estar utilizando essa fórmula π vezes raio ao quadrado. Vamos só ver aqui, ó. Olha só. C, ele significa o comprimento. E o comprimento, para fazer o cálculo do comprimento, eu vou estar utilizando essa fórmula, 2 vezes π vezes o raio. D, ele significa o diâmetro é 2 vezes o raio, tá? A é a área, para fazer o cálculo da área, eu vou estar utilizando π vezes raio ao quadrado. E esse daqui, esse símbolozinho, é o π, tá? É uma letra grega. E para achar o seu valor, eu divido o comprimento da minha circunferência pelo diâmetro. Aí eu vou achar aproximadamente 3,14, tá? Então, π ele é aproximadamente 3,14. Veja só essa figura aqui, ó. Aqui eu tenho uma circunferência, tá? Aqui tá o ponto centro. E eu tenho aqui um segmento que pega de uma ponta da circunferência, passando pelo centro, a outra ponta da minha circunferência. Quando eu tenho esse segmento nesse formato, ele recebe o nome de diâmetro, tá? O raio, ele é 2 vezes o diâmetro. Por quê? Porque se eu tenho raio desse lado, eu tenho raio aqui. O raio, ele é qualquer segmento que pega do centro da minha circunferência e vai até uma ponta da minha circunferência, tá? Então, aqui eu tenho o raio. Se esse segmento, ele pega dessa ponta da minha circunferência, passa pelo centro e chega até a outra ponta da minha circunferência, ele recebe o nome de diâmetro. Por isso que o diâmetro, ele é 2 vezes o raio. Veja que aqui eu tenho um segmento, tá? Que ele pega de uma ponta qualquer da minha circunferência a outra ponta da minha circunferência e ela não passa pelo centro da minha circunferência. Esse segmento, ele recebe o nome de corda, tá? Veja aqui, ó, que aqui eu tenho um segmento que pega do centro da minha circunferência e vai até uma ponta da minha circunferência, que é um raio. E aqui eu tenho outro segmento, né? Que pega do centro da minha circunferência e vai até a outra ponta da minha circunferência. Quando eu tenho esses dois segmentos nesse formato, eu tenho um ângulo, eu formo aqui um ângulo. Esse ângulo é chamado de ângulo central, tá bom? Então, pessoal, são alguns elementos aí do círculo e da circunferência. A gente agora vai ver aí alguns exemplos para a gente poder tá vendo como que a gente resolve, né, os exercícios envolvendo o comprimento da circunferência e a área do círculo, tá ok? Esse aqui é o primeiro exemplo, ele diz o seguinte: qual o comprimento de uma circunferência que tem raio igual a 15 centímetros? Use
3,14 como π. Então, vamos lá. Ele quer saber o comprimento. Comprimento, ele é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Então, é só substituir. Eu tenho aqui o valor do raio, que ele mede 15 centímetros. Então, o comprimento, ele vai ser igual a 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 15. O comprimento, ele vai ser igual. 2 vezes 3,14 vai dar 6,28 vezes 15. E aí, pessoal, é só fazer esse cálculo. 6,28 vezes 15, o comprimento vai ser igual a 94,20. Mas como você sabe, aqui eu já fiz já direto, tá? Para que o nosso vídeo não fique muito grande, mas vocês podem fazer essa multiplicação aí, tá? É só vocês colocar 6,28 e o 15 e fazer essa multiplicação. Lembrando que a gente está trabalhando com números decimais. Então, a medida de comprimento aqui, ó, é centímetro. Eu sempre tenho que colocar. Vamos, então, aqui para o exemplo 2. O exemplo 2 diz o seguinte. Calcule a área do círculo que tem diâmetro igual a 20 centímetros. Complicado, né? O diâmetro que mede 20. E para eu fazer esse cálculo, é necessário que eu saiba o raio. Mas isso é muito simples. Se o diâmetro ele é 2 vezes o raio, é só eu pegar esse valor, 20, e dividir para 2, que vai ser igual a 10. Acabei de achar o raio. O raio, então, ele vale 10. 10 o quê? Centímetros, né? Porque ali tá em centímetros. Agora, eu vou fazer o meu cálculo. Para calcular a área, a área é igual a π vezes raio ao quadrado. Então, a área vai ser igual. É π vezes raio ao quadrado, é só eu substituir agora pelos valores. O π é 3,14 vezes 10 ao quadrado, não é raio ao quadrado? Então, é 10 ao quadrado. A área vai ser igual 3,14 e vou resolver a minha potência, vezes 10 ao quadrado. 10 vezes 10, 100. Então, a área vai ser igual a 3,14 vezes 100, vai dar 314. 314 centímetros quadrado, porque eu estou fazendo cálculo de área. Agora, vamos ver aqui nosso último exemplo, né? Aqui diz o seguinte. Um disco tem raio igual a 3 metros. Calcule sua área e seu comprimento. Então, vamos lá. Um disco tem 3 metros de raio. Eu já tenho raio. Então, primeiramente, a área. A área vai ser igual a π vezes raio ao quadrado. Então, a área vai ser igual a 3,14 vezes o raio ao quadrado, 3 ao quadrado. A área vai ser igual a 3,14 vezes 9. A área vai ser igual a 28,26. O quê? Metros quadrado, que eu estou fazendo cálculo de área, né?
Agora, ele quer saber também o comprimento. Para calcular o comprimento, ele é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Então, o comprimento vai ser igual 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 3. Comprimento vai ser igual 2 vezes 3,14 dá 6,28 vezes 3. Comprimento vai ser igual 6,28 vezes 3 vai dar 18,84. 84 o quê? Metros. Porque a gente tem que colocar a medida de comprimento. Tá ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido como fazer o cálculo da área do círculo e como calcular o comprimento da circunferência de um círculo. Tá ok? Essa foi nossa aula de hoje. Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem estar nos chamando. Tchau, boa aula para vocês.